paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu me sinto feliz por estar aqui nesta noite, pela segunda vez, para estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a nossa tia Raquel, que nos fez o convite, também a irmã tia Adriana, e todo o departamento das crianças, que Deus possa abençoar rica e abundantemente por essas apresentações, pelas dedicação que cada uma das tias tem dedicado na obra do Senhor com cada criança. Deus abençoe esse departamento infantil de uma forma poderosa. Eu quero nessa noite convidar você que está sentado, se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, no seu capítulo 4. Quando nos foi feito esse convite para estarmos aqui, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra para este lugar, nessa noite, para as nossas vidas. E o Senhor colocou no meu coração, em 2 Reis, no seu capítulo 4, uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, e eu tenho a certeza que Deus, Ele vai falar conosco através da palavra. Você que já abriu a sua Bíblia, nós vamos estar lendo todos os versículos do capítulo 4 até o verso 7, do 1 ao 7, que é um texto bem conhecido. Eu quero te chamar a atenção. Eu sei que você já sentiu a presença do Senhor nessa noite, e Ele está presente aqui para falar conosco. Não perca a sua atenção, drobe a sua atenção. Eu sei que muitas das vezes, enquanto está ministrando a palavra, às vezes algum fica desfocado, desligado, mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra nessa noite. Fique bem quietinho e deixa Deus falar com você. Você que já abriu a sua Bíblia, está de posse deste versículo, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Eu quero que você nessa noite feche os teus olhos, não desmerecendo a oração que foi feita, mas vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te louvar ao Senhor. Estamos diante da tua presença e diante de uma palavra rica e poderosa, digna de toda a aceitação. Deus, fala com a tua igreja, fala conosco uma vez mais, conforme o Senhor tem falado.
Senhor, que a partir deste momento, nós não venhamos ficar desligados, Senhor, mas venhamos ligar no Teu trono e entender que o Teu Espírito Santo está movendo e está trabalhando de uma forma gloriosa e poderosa em nosso meio. E nós entendemos que nesse clima espiritual, aonde o Senhor está em nosso meio, Pai, nesta noite, aqueles que adentrou aqui triste, pode sair daqui saltando de alegria. Aqueles que adentrou aqui enfermo, pode sair curado. Aqueles que adentrou aqui, Senhor, feridos e decepcionado, pode sair nessa noite aqui, Pai, com a sua vitória. Nessa noite, Pai, nós cremos que o agir e o mover do Senhor está pairando em nosso meio, Pai. Portanto, Senhor, fala conosco, Pai, mais uma vez, por intermédio da Tua palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço e te peço que a Tua presença seja conosco em o nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir o moço do som que dá mais um retorno aí para mim, fazendo favor. Amém? Amados, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. A Bíblia vai nos falar de um texto muito conhecido. A Bíblia vai nos falar de uma mulher. Mas esse texto que nós lemos nessa noite, vai ter alguns personagens que chamam muita atenção. E aqui nos chama muita atenção que aqui vai falar de um homem que morreu, vai falar de uma mulher, vai falar de 2 filhos, vai falar também de um credor, e também a Bíblia vai falar de uns vizinhos que também fizeram parte deste milagre, desta família. E é bem verdade que nesse texto, quando nós lemos, a Bíblia vai falar de um profeta. Quem era esse profeta? O profeta Eliseu, um profeta muito conhecido na Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para o profeta Eliseu, nós entendemos que o profeta Eliseu foi um homem chamado por Deus, um homem que tinha a presença de Deus, e um homem que deixou um legado muito grande na Bíblia Sagrada, a qual todos nós, quando olhamos para o profeta Eliseu, nós falamos, foi um grande homem de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, um texto bem conhecido, talvez nós entendemos assim, mas como, que esta palavra, ela renova, nos nossos dias. E quando eu estava olhando para esse texto, quando o Senhor falou comigo nesse texto, eu pude entender algumas verdades. Hoje, é determinado como Dia das Mães, dia comemorativo, aonde nós que somos mãe temos o privilégio, de ser mãe. É muito bom ser mãe. Mãe é aquela que zela, mãe é aquela que cuida com carinho dos seus filhos. O amor de mãe é comparado com o amor de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai falar de uma mulher que ela tinha algo na sua vida e que ela precisava de um milagre muito grande. E a Bíblia vai falar que esta mulher, quando ela agora está precisando de um milagre, porque a crise chegou na sua casa. E a Bíblia diz que depois que a crise chegou dentro da sua casa, esta mulher recorre a Eliseu. E por que essa mulher, ela recorre a Eliseu? Porque quando você vai entender no começo da história, essa mulher, ela recorre a Eliseu, porque Eliseu era o profeta, e o seu esposo que morreu, ele era um dos servos de Eliseu, ele era um dos filhos do profeta. E agora ela recorre a Eliseu,
Eliseu porque ela precisava de um milagre. E Eliseu naquele tempo ele era o profeta, que ele era o porta-voz de Deus na terra. E quando essa mulher ela chega para Eliseu, ela está dizendo: olha, eu vim até você porque eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma pendência dentro de casa. Então ela vai chegar para Eliseu à procura de um milagre. E é muito provável que nós, quando nós precisamos de um milagre, de uma bênção, de uma providência, nós vamos no lugar certo. E qual é o lugar certo? É estarmos na presença de Deus, é o lugar certo, no momento certo, em que Deus ele faz o milagre nas nossas vidas. Mas quando eu olho para esta mulher, a Bíblia vai falar que esse homem, esse marido desta mulher, ele morreu. Mas ele deixa um problema muito grande dentro da sua casa. Ele deixa esta família endividada. E essa família agora chega o credor, e esse credor quer levar os seus 2 filhos. Só que quando eu leio o texto me chama muita atenção, porque esse homem ele morreu, só que ele não deixou herança, só que ele deixou legado. Ele não deixou herança, só que ele deixou legado. E é o que nós precisamos entender, que herança é muito bom. Todos os pais, todas as mães, hoje, eles estão preocupados em algum dia, quem sabe morrer e deixar para os seus filhos uma herança. Mas só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a igreja de Cristo que é tempo de nós preocuparmos muito mais com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Porque a herança, ela acaba. A herança, ela pode ser grande. Você já percebeu que quando um pai deixa uma herança grande para os seus filhos, muitas das vezes, se for muitos filhos, gera briga, gera problema, gera contenda. E às vezes até a família que era unida por causa de uma herança, nunca mais é unida, porque o pai lutou a vida inteira para deixar uma herança para os filhos. Mas eu quero te dizer nessa noite que esse homem, ele enfrentou a dor da morte, essa família enfrentou a dor da morte, porque todos nós que estamos aqui poderemos um dia enfrentar, porque nós somos seres humanos, e a morte ela vem para o rico e para o pobre, a morte ela vem para o bonito e também para o mais feio, a morte ela vem para o moreninho e também ela vem para o branquinho, e este homem enfrentou a morte. Só que antes disso ele deixou para sua família um legado. E quando esta mulher, ela chega para Eliseu, ela disse para Eliseu: o teu servo morreu. Ele era um servo. E eu quero trazer nessa noite para o teu coração: o que é que estamos fazendo enquanto temos tempo para fazer a obra de Deus? Será que nós estamos preocupados em sermos servos de Deus? No meio dessa geração que estamos vivendo, um tempo em que as pessoas estão preocupadas com bens material, eu vim aqui dizer da parte de Deus para a tua vida, é tempo de nós se preocuparmos de sermos servos de Deus. É tempo de nós se preocuparmos de sermos servos de Deus, porque o servo de Deus, ele não preocupa muitas vezes tanto com bens material, mas ele está preocupado com o caráter, ele está preocupado com o nome na praça. E esse homem, ele morreu, mas ele deixou um legado. E quando esta mulher chega para o profeta, ela disse: ele morreu, mas ele era teu servo. E eu sou serva, e eu vim aqui porque eu preciso de uma solução para minha casa, porque os credores bateram na porta e eles querem levar os meus 2 filhos para serem servo.
Aí eu olho muito bem para esse texto. E quando eu observo nesse texto, a palavra do Senhor nos chama muita atenção, que Eliseu era um homem de Deus, Eliseu era um profeta, só que Eliseu não era um profeta que estava preocupado em adivinhar ou saber do que a mulher estava passando, não. Você entende que Eliseu olha para a mulher e diz assim: olha, declara para mim o que é que tu tens em casa. Mas Eliseu era profeta, irmã Leidiane. E por que Eliseu agora, sendo um profeta, sendo um servo de Deus, por que Eliseu não preocupa agora em dizer para a mulher: não, eu vou orar, porque Deus vai me revelar o que é que você está passando dentro de casa? Não. Ser profeta muitas vezes não é que você tem que saber tudo o que está acontecendo. Muitas vezes é necessário alguém chegar para você e declarar o que é que está acontecendo, e você orar e a providência vir do céu. Aí a Bíblia diz que Eliseu disse para ela: declara. E declarar é tirar de dentro, é mostrar o que está. E a Bíblia diz que ela declarou: a tua serva. Então não era só o esposo que era servo, ela também era serva. A tua serva não tem nada em casa. Mas aí, antes dela acabar de concluir a frase, não tem nada, ela lembra que lá dentro da casa dela tinha uma botija de azeite. Nós não podemos declarar pelo texto. O texto diz: dê azeite. Essa botija era de guardar azeite. Só que essa botija, quem sabe, não tinha azeite naquele momento, porque a Bíblia não vai dizer que ela tinha ou que ela não tinha. A botija era de azeite, era de guardar azeite. Aí ela declara: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E eu te pergunto nessa noite: o que é que temos em casa? É dentro de casa que os maiores milagres acontecem. É dentro de casa que os maiores providências de Deus acontecem. Eu sou prova disso, de dobrar o joelho dentro de casa, na maior prova, e o milagre acontecer. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está dizendo: irmã Leidiane, eu já não consigo dobrar os meus joelhos dentro de casa. Deus vai trazer avivamento e renovo espiritual para você começar a buscar dentro da tua casa o que está faltando ou o que tem dentro da tua casa. Declara para mim o que é que tem dentro de casa. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. A Bíblia não é clara se tinha ou não tinha. Só que Eliseu agora vai dar uma instrução para aquela mulher a partir da botija de azeite. Deixa eu entregar algo de Deus para a tua vida. Talvez aquilo que está dentro da tua casa, que você olha e não dá nada por nada, e você acha isso não vai resolver nada, é o que Deus vai se utilizar para acontecer milagre. Talvez você está olhando para o teu filho dentro de casa, e está dizendo: ei, esse meu filho só me dá trabalho, mas é ele que Deus vai encher do azeite para fazer uma grande obra. Talvez você
você entrou aqui nessa noite, talvez o teu filho não está na presença de Deus, e aí você me diz, irmã Leidiane, o problema está grave, a dificuldade está grande. Eu quero profetizar da parte de Deus, aquilo que você olha e você não dá nada, Deus vai se utilizar deste algo para acontecer um milagre dentro da tua casa. Oh, decalabachorecai. Aí ela declara. Depois que ela declara, Eliseu vira para ela e diz assim: porque a gente está tão preocupado em ser profeta, mas eu digo uma coisa para você, mais preocupante, nós sermos servo. Está em falta, servo. Está em falta, Deus está à procura. Quando você olha lá para o Evangelho de João, o Senhor Jesus, Ele diz, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de servo também, porque está faltando servos. É muito se intitulando de profeta. Eu sou profeta do manto, do remanto, eu entrego. Mas Deus está à procura de servo, porque servo, ele não quer obedecer somente o que é mandado aqui, ele quer obedecer a voz do autor e consumador da sua fé. Servo, ele está preocupado em falar o que Deus manda. Servo está preocupado com um bom nome. Servo está preocupado em andar na praça e ser chamado como homem de Deus ou mulher de Deus. E nesse tempo de tantas coisas que têm acontecido, como que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração a urgência de nós sermos servos de Deus. Porque servo, irmão, ele obedece à voz de Deus. Servo, é tão bom quando você mexe com alguém que é servo. É tão maravilhoso quando você lida com alguém que é servo de Deus, porque servo, ele não arruma problema. Servo, aonde você coloca ele, ele encaixa e dá resultado e dá fruto, porque ele é servo. E esse homem morreu, mas ele era servo. Aí Eliseu disse assim: olha, eu vou te dar algo muito grande para você fazer. Eu não vou profetizar que vai chegar na tua casa e vai ter azeite, não. Você vai lá nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestada. E entra para dentro do teu quarto e fecha a tua porta, porque o milagre vai acontecer. Deixa eu te falar algo. Talvez a palavra de Deus para a nossa vida não é bem aquilo que a gente quer. Você já percebeu que muitas vezes nós deixamos de receber um grande milagre de Deus, porque Deus nem sempre Ele vai falar do jeito que a gente quer. Eu tenho uma certeza com você, que se eu e você pudesse sentar com esta mulher, ela diria: quando eu cheguei para Eliseu, eu esperava receber o milagre imediatamente, só que nem sempre o milagre é imediato. Deus quer te envolver no milagre para gerar vitória, para gerar testemunho na tua casa. Você não está entendendo por que é que a luta está grande? Você não entendeu por que o problema está grande? É porque Deus quer te envolver para você testemunhar. Quanto mais dói, mais vai ser o milagre. Quanto mais você está chorando, quanto mais você está gemendo, você está gerando testemunho. Aí a Bíblia diz que ela chegou e a palavra foi: olha, pega a vasilha.
E ela poderia ter dito assim: olha, isso aí é muito difícil, eu não vou fazer. Só que aquela mulher, ela recebe o milagre porque ela foi obediente. A Bíblia diz que ela chega nos seus vizinhos e ela pega vasilhas ou vasos emprestado e entra para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto e fecha a sua porta. E lá dentro, com seus filhos, começa a acontecer milagre. Se você entender no início do texto, a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela chegou para o profeta, por quê? Porque os credores queriam levar os seus 2 filhos para serem servo. Só que não é servo, é escravo. E esta mulher, diante dessa situação, ela diz: eu não posso. Eu não posso deixar os meus filhos serem escravos. Sabe o que eu entendo aqui? Isso é uma mãe que posicionou diante da dificuldade. Isso é uma mãe que levantou diante do luto. Porque não é fácil levantar diante da dor. Tem gente que diz assim: se tudo tivesse bom, eu levantaria. Deus está dizendo: não é desculpa para nós ficar prostrado, não. Quanto maior a prova, é aí que nós temos que levantar. A Bíblia nos dá respaldo muito lindo desta mulher. Essa mulher levanta diante do luto e vai para o profeta. Agora, quando eu olho para a vida daquela mulher que perdeu o filho, aquela mulher coloca o filho morto dentro do quarto. Aquela mulher poderia ter dito: acabou. Só que ela coloca o filho morto dentro do quarto e ela sai ao encontro de Eliseu. Sabe por quê? Porque quando a gente quer se levantar e se posicionar, não tem desculpa, não tem luta, não tem prova, não tem dificuldade. A gente se levanta e coloca a mão aonde é para colocar. Deus está dizendo para a igreja: desperta. Desperta, desperta, mãe, porque nós estamos vivendo nas últimas horas da igreja, e nesse tempo, o inimigo quer tomar os nossos filhos, porque isso aqui não era simples por causa de uma dívida, não. O inimigo, ele vem com sapatinho de algodão para tomar o mais precioso que nós temos. E o que é, irmã Leide? Os nossos filhos. Porque talvez ele não consegue tocar em mim. Talvez ele não consegue tocar em você porque você está estruturado, você tem estrutura, você está buscando. Aí ele toca nos filhos, porque ele sabe que não tem estrutura, ele sabe que os filhos muitas vezes olham para as coisas do mundo e ele vai lá. Só que essa mãe disse: não, eu não posso parar, eu não posso ficar calada, eu não posso ficar parada diante de um credor que quer levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eu vou me levantar, eu vou ir até o profeta, porque eu sei que lá tem direção. Você não ouviu isso, não? Ouve bem o que Deus está dizendo. É de lá que vem a direção. Talvez você entrou aqui hoje, talvez nenhum profeta vai falar com você especificamente, mas Deus está te dando a direção certa nessa noite. E é por isso que você entrou aqui, tem direção de Deus aqui. Deus está dizendo: ei, não deixe os seus filhos servirem como escravos, se levanta. Ei, mãe, coloca uma Bíblia na mão do teu filho, tire esse celular da mão do teu filho, coloca uma Bíblia na mão do teu filho. Porque não adianta, queridos, e eu vou pregar aquilo que Deus está mandando. Nós estamos numa igreja amada, que tem mulheres que cuidam dos seus filhos aqui, todo domingo ou todos os dias aqui, ensinando a palavra. Se lá dentro da casa a mãe e o pai não posicionar e tirar o telefone da mão e colocar a Bíblia e dizer: meu filho, vem cá, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a palavra. Deixa eu te ensinar a palavra. Por que estamos tendo filhos doentes?
Por que que os nossos filhos, quantas vezes está depressivo? Muitos que estão querendo se matar. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que pegar na mão dos nossos filhos e levarmos para a igreja só é suficiente. Arabachorecai. Mas não é. Não é só isso. Alamanchuidecai. Deus está dizendo: mãe, avó, desperta, desperta, desperta acerca da tua família. Não brinque, irmão, porque é coisa séria. O diabo quer vir e ele quer tomar os nossos filhos. Mas enquanto tiverem mulheres posicionadas, nós levantaremos a bandeira da vitória e diremos: não, na nossa casa não. A Bíblia diz que esta mulher, ela entra dentro do quarto com os 2 filhos que o homem queria levar para serem escravos. E ela vai fazer exatamente como o profeta disse. Eu volto a dizer para a igreja, Deus está nos avisando, desperta. E muitas vezes nós estamos dormindo, nós estamos orando pouco, clamando pouco, buscando pouco. E Deus está dizendo, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de se envolver. Esses dias eu estava conversando, irmã Elisiane, com Deus. E aí eu vejo muita gente falando assim, não vou se envolver com a obra não, porque isso é muito difícil. O negócio pesado é mexer com gente. Irmão, você é gente, eu sei o quê? O negócio difícil. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, jovem, criança, irmãs, irmãos, obreiros, me permita, com a autoridade de Deus para dizer, tem oportunidade de se envolver, se envolva na obra. Nunca houve um tempo na minha vida, de uns 4 meses para cá, que eu estou querendo quanto mais me envolver com a obra, porque quanto mais você está envolvido com a obra, mais tem dificuldade, mas mais o Senhor te mostra e te revela coisas profundas. Se envolva com a obra. Não fica maldizendo da igreja perto dos teus filhos, não. Eu vou pregar aquilo que Deus está mandando. Fala para os teus filhos, não existe nada melhor do que a obra de Deus. Não existe nada mais gratificante do que servir ao Senhor. Não existe nada mais gostoso do que pregar o Evangelho de Jesus. Não existe mais nada gostoso do que sentir a presença do Autor e Consumador da nossa fé. Mostra para os teus filhos isso. Aí nós, como servos, muitas vezes nós mostramos para os nossos filhos o lado ruim. Não, mostra para ele o quanto é bom fazer a obra de Deus. Fala, filho, se envolva. Eu tenho 3 filhos com 3 fases. Um de 14, um de 21 e outro de 10 anos. E eu falo para eles, meus filhos, envolva na obra, porque é gratificante, tem prova, mas é muito bom fazer a obra de Deus. A gente leva pedrada, mas tem hora que a gente nem sente, porque Deus, Ele derrama uma unção sobre a nossa vida, e Ele está capacitando a igreja dEle. Ele está levantando um exército para fazer a obra. E eu louvo a Deus por essas mulheres
que tem se posicionado e tem dito: não, na minha casa não, na minha casa Satanás não vai ter lugar, na minha casa não, ele não vai tomar os meus filhos são herança, os meus filhos são de Deus, os meus filhos são profeta. Ei, mãe, acorda. Talvez você está olhando para mim pregando e está dizendo assim: irmã Leidiane, mas como que eu vou profetizar se o meu filho está lá no mundo? Profetiza. Porque quando Deus, ele falou com Ezequiel profetizou em um vale de ossos secos. O que é esse Deus? Ele pode fazer. Enquanto nós murmuramos, as coisas ficam pior. Mas o dia que você mudar a palavra da tua boca e entender que a nossa boca, ela tem o poder de mudar o quadro da situação, aí você vai começar a profetizar: a minha filha é uma bênção, o meu filho é uma bênção, ele é profeta, ele vai pregar, ele vai louvar, ele vai anunciar a palavra. O meu tempo está acabando e eu não quero passar do horário. A Bíblia fala que esta mulher entrou e agora ela começa a encher aqueles vasos e começa a acontecer um milagre. Eu não sei se aquela botija tinha ou não tinha nem um pouquinho de azeite, mas o mais importante, que os filhos que aquele homem queria levar como escravo, eles agora estão envolvidos dentro do quarto. Um traz e a mãe pede: traz mais vaso, e eles estão trazendo vasos vazios e o outro separando o vaso cheio. É isso que Deus quer fazer dentro da tua casa. Você toma posse desta palavra? É isso que Deus quer fazer lá dentro da tua casa. É isso que Deus quer fazer lá dentro da tua casa. Deus quer que você leve os teus filhos para dentro, envolva eles no milagre, envolva os teus filhos, a tua casa, a tua família. Pode estar na crise, pode estar na dificuldade, pode estar na pendência, pode estar devendo, pode até não ter como pagar, mas enquanto você está envolvido com a obra, Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz milagre acontecer. Aí você planta uma semente ali e você olha assim e diz: isso aí não vai dar em nada, é pequena demais. Aí Deus faz aquela sementinha crescer, multiplicar, e aí de repente você começa a colher aquilo que você plantou, e aí você começa a entender que no reino de Deus é assim. No reino de Deus você começa a semear, você planta aqui, planta ali, e daí a pouco o Senhor, ele vem regando, e daí a pouco você vai colhendo aquilo que você plantou. Decantar abaixo e dequébia. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala aqui: quando ela entrou, o milagre aconteceu. Só que eu acho muito lindo que depois que o milagre aconteceu dentro do quarto, esta mulher, ela procura Eliseu pela segunda vez. E eu acho muito importante, porque nós vivemos tempo em que nós procuramos, e que muitos procuram a Deus no momento da escassez, no momento de dificuldade. E poucos se procuram a Deus no momento da abundância. Mas aqueles que são servos de Deus de verdade, se está tudo bem, ele está adorando a Deus. Se está tudo difícil, ele também está adorando a Deus. Tem dois tipos de crente: tem gente que adora no meio da crise, no meio da dificuldade. Ele passa e você nem observa que ele está passando, porque ele vem para a igreja todo dia adorando com um sorriso no rosto. Ninguém sabe que a prova está amarga lá dentro, mas ele está adorando a Deus no meio da dificuldade.
Aí esta mulher, depois do milagre, depois que tem azeite dentro de casa, ela poderia ter olhado e disse, não, pronto, acabou. O problema foi resolvido e solucionado. Para que eu preciso de profeta agora? Eu não vou retornar aonde eu retornei. Só que essa mulher, ela nos dá uma dica muito linda. Depois que o milagre acontece, não deixa de agradecer aquele que é o dono do milagre. Ela volta outra vez em Eliseu e ela disse, olha, aconteceu do jeito que o Senhor falou, só que agora tem um problema. Ô minha filha, qual é o problema? Lá em casa tem azeite de sobra. Lá em casa eu abro o quarto, tem azeite de sobra. Quem sabe Eliseu poderia perguntar, e os credores, voltou? Não, agora quando eles voltarem, tem como eu pagar, ainda vai sobrar. Aí a Bíblia diz que ele disse assim para ela, olha, volta para a tua casa, pega o azeite e paga a tua, porque a dívida não é de quem morreu, porque quem morreu não paga a dívida, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Você acha que aqui tinha resto, irmã? Aqui tinha monância. Só que quando eu aprendo, muitas vezes, o Senhor permite nós passarmos por provações, para ver como está a nossa fé. Esta mulher, ela viveu um milagre dentro de casa, muito grande. Só que tem uma coisa, algo que nós lemos aqui. Estes vizinhos desta mulher também fizeram parte deste milagre. Muitas vezes a gente diz assim, os vizinhos não prestam. O vizinho não sei o quê. Esse vizinho é uma prova. Só que esses vizinhos desta mulher, eles também fizeram parte para este milagre acontecer. Porque foram eles que emprestaram as vasilhas. Que Deus coloque do nosso lado alguém que nos ajude para que a bênção do Senhor chegue na nossa casa. Que Deus coloque do nosso lado amigos de verdade, pessoas que chegam para somar, pessoas que chegam para abraçar, pessoas que sejam solucionadoras de problema. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão do nosso lado, mas poucos estão para somar. Poucos estão para ajudar, poucos estão para levantar. Que Deus neste ano de 2025, que Ele coloca nas nossas vidas, pessoas que chegam para dizer, vai porque Deus é contigo, levanta porque Deus tem vitória, se posicione porque a vitória vai chegar. Olha, não fica desse jeito, porque tem vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que Deus coloca amigo de verdade. Porque Deus nos chamou, irmão, e não nos chamou para ficarmos sozinhos. Deus nos chamou para termos amigos. E a palavra em Provérbios vai dizer que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Que Deus levante amigos e companheiros na caminhada. Amigos são aqueles que você pode crescer mais do que eles estão junto com você. Amigos são aqueles que choram com você na dor, mas ora com você na dor, mas quando Deus te abençoa, eles também têm coragem de comemorar com você. Esses dias eu estava na minha casa e o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração. Sabe aquela palavra que diz, aquele versículo, chorai com que chora,
É muito fácil chorar com quem chora. É muito fácil você estar com alguém e orar por alguém para Deus abençoar quando a crise bate. Agora eu quero ver você ficar perto de alguém quando Deus abençoa. Você já percebeu? E esses dias eu comecei a olhar algo e eu percebi que muitas vezes nós dizemos que somos servos de Deus, que carregamos a presença de Deus, mas nós temos dificuldade de sentar com alguém que Deus abençoou. Acabou glória, né? É difícil. Só que isso faz parte de servo. Você não orou para Deus abençoar? Agora comemora a vitória do teu irmão. Você não orou para Deus abrir porta? Deus abriu. Deus deu carro, deu casa, deu fazenda, deu tudo. Agora vai lá, senta na mesma mesa, comemora a vitória, porque tem gente, irmão, que ele chora com você na crise, mas depois que Deus te abençoou, ele passa, ele pula da outra calçada para não te cumprimentar, porque Deus te deu vitória. E aí eu vou pregar algo. Ei, nós não somos servos? Acabou glória, mas eu vou pregar. Acabou glória, mas eu vou falar. Seja servo, irmão. Se Deus está abrindo porta, se Deus está abençoando, se Deus está multiplicando, adore a Deus, glória a Deus, que Deus lhe abençoe e lhe prospere. Eu fico pensando, irmão, quando eu vejo alguém que não aceita o outro prosperar, se o outro prosperar, eu não quero estar perto dele, irmão. Oxalá que todos os lugares as pessoas fossem prósperas. Teja alegria quando Deus prosperar alguém. Eu tenho a certeza que estes vizinhos desta mulher, que fez, que compartilhou estas vasilhas, com certeza se alegrou pela vitória desta família. Que Deus nessa noite abençoe esta igreja. E eu volto a repetir, mãe, vó, ore pela vida dos seus filhos e dos seus netos. Semeie a palavra na vida deles. Não é apenas levar para a igreja, mas ore. Coloque a mão sobre os teus filhos, sobre o teu neto, e diz: esse vai crescer para ser um homem de Deus. Esse vai crescer, essa vai crescer para ser uma mulher de Deus, uma profetisa, uma missionária da casa de Deus. Esse é o dever da igreja de Cristo. Porque se nós não nos posicionarmos, o inimigo, ele está entrando dentro dos lares para acabar, para destruir. Mas enquanto tiver homens e mulheres determinados, com ousadia, com coragem, a nossa casa, ela será vitoriosa. E levanta e fique de pé que nós iremos orar nessa.